vou fazer um programa aqui agora. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil. Estamos aqui ao vivo na Causa Operária TV para mais um programa com as notícias regionais, o que acontece de norte a sul. É segunda-feira, 1º de fevereiro, dia de conversar com o companheiro Ricardo Machado, que está lá em Brasília. Vamos falar das notícias da capital federal, a vacina, a Covid, a crise política, o fora Bolsonaro e muito mais no programa de hoje. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV, inscrevendo-se no nosso canal. E aí você recebe as atualizações, você acompanha toda a nossa programação, quase 90 mil inscritos na Causa Operária TV, uma porção de vídeos aí no nosso acervo, que vão desde a nossa cobertura jornalística, desde os nossos noticiários, a cursos de formação política e muito mais. Você acessa também a Causa Operária TV aqui no YouTube, direto no link Causa Operária TV. Agora vamos entrando aqui com a nossa pauta política. Depois eu dou mais uns recadinhos aqui para a gente começar. Falando agora com o companheiro Ricardo, vamos falar primeiro da situação dos estudantes, né? Porque há aí a abertura de metade das escolas, né, privadas, retomando as atividades no meio da pandemia. Então peço para o companheiro Ricardo explicar para a gente, dar mais detalhes aí, o que significa isso, qual que é o impacto disso daí, qual que é a situação para os estudantes e os professores no Distrito Federal. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aí aos companheiros. Panorama Brasil, mais uma vez aí juntos. Meio da pandemia aí, o aumento do contágio aí, depois a gente vai chegar a esses números aí, de mortes, etc., aqui em Brasília, e a quantidade pífia aí de vacinação aqui. Aí você tem aí que hoje, né, as escolas particulares, aí 50% das escolas particulares aí abriram, né, aqui no Distrito Federal. Então, você vê que tem uma campanha muito grande aí por parte das escolas particulares, que por conta dessa questão da pandemia aí, estão tendo prejuízos, né, porque a gente sabe muito bem qual é a função da escola particular, é enriquecer meia dúzia de capitalistas aí que vive às custas disso aí, né? Porque a educação que é bom mesmo é outra história, né? Então, abrir as escolas 50% na perspectiva aí de começar a abrir o caminho aí, no caso do governo, do GDF aqui, abrir o caminho de já em março preparar, né, já o espírito da população aqui de Brasília para abrir as escolas públicas também, né? Então esse aí é um passo que o governo tenta dar aí para no sentido de abrir aí geral as escolas no DF, né? Eles tentaram fazer isso aí um tempo atrás, né? Não deu certo, porque por conta da própria questão da pandemia, os pais de alunos e os próprios alunos se recusaram a ir, né, às escolas, porque a propaganda, né, que se faz em relação à proteção, né, sanitária da pandemia praticamente não existe, é só conversa fiada, né? Falar que escola particular vai dar todo o subsídio para que os alunos tenham, né, as aulas adequadas, distanciamento, etc. Tudo conversa fiada e o que se vê aí é o aumento do contágio do coronavírus aí, nesse sentido, né, nas escolas privadas que tentaram abrir as portas aí um tempo atrás e por conta disso aí foram obrigados a fechar de novo porque a frequência era muito pequena, né? Logicamente os pais de aluno, né, não iam deixar isso acontecer. Agora, é interessante a declaração, né, dos representantes, né, da escola dizendo que está tudo bem, que pode voltar, parecendo que não tem pandemia nem nada, né? Então, declarações aí dizendo que a expectativa é grande de retorno, né, por conta da vacinação dos profissionais, etc., da educação, sendo que não tem vacinação nenhuma. Começaram aqui hoje, se eu não me engano, aí não sei, os dados que mostram aqui foram 44 mil pessoas vacinadas ainda aqui em Brasília. Nós temos uma população de mais de 3 milhões de habitantes aqui em Brasília.
sendo que estão começando hoje agora a vacinar. Hoje tá começando a vacinação dos idosos aqui, né? Quer dizer, a perspectiva deles aqui é vacinar em torno de 46 mil idosos aqui a partir de hoje, né? Quer dizer, é uma total demagogia, né? Por conta desses donos de escola, né? Estão aí querendo manter o lucro deles, tal, etc. Sendo que não tem nenhuma proteção, né? Em relação à própria questão da pandemia. Então é tudo um H, né? Por conta dos sindicatos patronais das escolas particulares que estão tentando aí jogar aí uma conversa fiada na população e a imprensa logicamente a imprensa capitalista faz coro com isso aí, dizendo que realmente está tudo bem, né, que vai ter distanciamento, né, e etc. E tentando logicamente fazer a campanha, né, do governo aqui do GDF, né, para que retorne aí às aulas, né, normalmente já no começo de março, né, que está prevista aqui pelo governo a volta às aulas aqui no começo de março. E é isso, né? E qual que é a posição dos professores? Parece que tem uma declaração aí do Simpro, do Sindicato dos Professores, diante da volta às aulas. O que que eles dizem? Eu até chamei a atenção por conta essa questão do Simpro, porque eu andei pesquisando aqui e tal, em relação a isso aí. Eles não falam nada em relação à volta às aulas hoje da escola particulares, mas me chama a atenção aqui um artigo que tem lá no Simpro, né? E aí você mostra bem aí qual é a posição dessa atual direção do sindicato, né? Uma total conivência aí com o governo do Distrito Federal. Eles tentam jogar aí toda a culpa, né, em relação à pandemia no governo federal, sendo que o Ibanez aqui não fez nada, praticamente nada, inclusive até logo no começo da pandemia, a gente viu que o próprio Simpro aí se colocou numa perspectiva de ajudar o governo do Ibanez, que é um reacionário direitista também, um fascista também, que está matando a população aqui de Brasília. Você não fez nada aqui em relação à pandemia, abrindo o próprio Simpro aí para ser aí um ambulatório, uma extensão de um ambulatório aqui para o governo do Ibanez. Então aqui eles falam assim, né, tem toda foi feita uma plenária falando sobre várias coisas aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção, eu vou até ler um trecho aqui, que fala sobre isso aqui. Que ele fala assim, né, isso aqui no site do Simpro, aqui é uma matéria, né, que está lá no site, né, que foi do dia 25 de janeiro, né, e eles falam assim, a volta às aulas também foi tema de destaque da pauta emergencial 2021. Na plenária ampliada, apresentou-se a atual insegurança que a categoria tem em retornar presencialmente às salas de aula, uma vez que o plano de vacinação, tanto em nível federal como distrital, deixa em aberto a garantia de imunização de todos e todas. Aí abre aspas, né? Não sabemos as condições de retorno às aulas, e será híbrido, presencial ou ainda remoto. Embora o anúncio da vacina, estamos diante de um governo totalmente incapaz de conduzir com protagonismo uma campanha efetiva de combate à pandemia. Diante disso, o GDF deve assumir responsabilidade de garantir as condições necessárias do retorno presencial às aulas, preservando a vida de professores, alunos e seus familiares. A política pública de vacinação deve ser central para o DF, garantindo a vacinação para todos e todas, disse a diretora do Simpro, Luciana Custódio. Quer dizer, aí você vê assim, né, parece que o governo do GDF é um governo totalmente diferente do governo de Bolsonaro, né? Sendo que o Ibanez é um cara super aliado ao Bolsonaro, que faz a mesma política que ele faz a nível nacional, vem fazendo aqui em Brasília também,
Não só de respeito à questão da pandemia, mas de respeito em todas as questões. Arroz salarial dos professores, sem reajuste salarial, a questão da previdência dos professores, o ataque à previdência, etc. Um ataque geral à classe dos próprios professores e, no geral, também do pessoal do GDF. Estão privatizando todas as empresas estatais aqui. Acabou de privatizar a SEB, a Companhia Energética de Brasília, já está aí no gatilho para privatizar a CAESB, o BRB, etc. Quer dizer, uma campanha totalmente contra o povo de Brasília, contra a população e contra os trabalhadores. E na pandemia foi a mesma coisa. Nós temos aí os números aí mostrando. São quase 5 mil mortos aqui em Brasília, com quase 300 mil infectados. A vacinação não atinge todo mundo. Só foi apenas 44 mil pessoas vacinadas aqui. Você não tem aqui um plano, né, de vacinação, não tem vacina, não tem insumo, não tem nada. E aí coloca assim, que o governo do GDF que assuma a responsabilidade. É um negócio, quer dizer, parecendo assim, dá a entender, né, que o governo do GDF é um governo, né, que vem fazendo coisas aí a favor dos trabalhadores e da população. Um negócio totalmente estranho, né? Estranho, inclusive, a própria categoria, estranho também a própria comunidade escolar aqui em Brasília, que está agora no risco de voltar às aulas no dia 1º de março, que a gente sabe não vai ter, o pessoal não vai estar imunizado aí até lá. Então, é uma total confusão por conta dessas direções sindicais, que faz uma política de conivência, né, de capitulação ao governo aqui de Brasília, né, que é um governo totalmente reacionário. Tá certo. Deixa eu aproveitar e fazer um convite para você que está nos assistindo aqui a conhecer a Universidade Marxista do PCO. Estamos aí com o curso da nossa 46ª edição da Universidade de Férias, o que foi o stalinismo, uma análise marxista com o companheiro Rui Costa Pimenta. O curso vai até o final de fevereiro, está sendo transmitido ao vivo 2 vezes por semana no nosso portal. E você ainda pode se inscrever e participar, porque quem se inscreve tem acesso a todo o material, todas as aulas que estão gravadas, que já estão disponíveis, além de todos os recursos do portal Universidade Marxista, onde você tem aí a Biblioteca Socialista com textos selecionados, você tem a Enciclopédia Marxista aí com referências de acontecimentos, personagens, conceitos e muito mais disponível aí para você. É só acessar universidademarxista.com.br. Fique ligado na programação do curso O Stalinismo, uma análise marxista. Então fique lá conosco, acompanhe a nossa programação, acompanhe esse curso de formação política e teórica marxista do Partido da Causa Operária. Bom, vamos para outro tema, porque o companheiro já falou da vacinação e né, nós ainda temos aí os dados da Covid, né, 538 novos mortos, segundo o último informe aqui do Correio Brasiliense. A situação da vacinação avança, né, no ritmo da fraude nacional que a gente tem visto, a jogada, né, o plano para passar a população para trás aí com a farsa de que as unidades da federação estariam todas aí promovendo, né, a vacinação e dando conta, resolvendo o problema da pandemia, né, enquanto acusam o governo Bolsonaro de não fazer nada. Quando na realidade ninguém está fazendo nada, não tem vacina, coisa nenhuma, né, estão distribuindo aí uma amostra grátis de um produto que ninguém nem sabe se funciona. Então, ainda conectando os dados da pandemia com a situação da vacina, tem uma nota que o companheiro Ricardo botou na nossa pauta sobre a prova, né, Enem digital. Não, mas essa daqui já venceu, né? Isso aqui é o Enem 2020, né? Não sei se... Deixa eu conferir aqui. Que história é essa, Ricardo? Vão fazer a prova pela internet com direito a consultar o Google para responder corretamente? O que está acontecendo? Pois é, rapaz. Você até se espantou, né, mas a matéria é de hoje, né? Saiu lá no G1, né?
Então, são as pessoas que se inscreveram aí na modalidade, nessa modalidade aí de prova digital, né? Bem, é, um dado que a gente vê na notícia aqui, tirando essa questão aí de prova digital, né? O pessoal pode até fazer uma colinha aí via Google, etc, né? Mas, tirando isso aí, a questão do exame, né, que foi colocada aqui, uma coisa que chama atenção na notícia é que mais de 60% das pessoas que se inscreveram aqui em Brasília faltaram, não foram na prova, né? Isso aí, logicamente, é um reflexo do que vem acontecendo em relação à aglomeração, né, que estão sendo feitas nas salas de aula e nos colégios, né? Então, um dado aqui que coloca na notícia que uma pessoa já chegou lá contaminada, quer dizer, contaminada, diz ela que estava com sintomas, né, do Covid em sala de aula e acabou sendo retirada. E na matéria fala que a pessoa foi mandada embora ela mesma fala que pegou um ônibus e foi embora. Então, é, você vê como é que é o negócio, né? O pessoal contaminado pega o ônibus, quem está dentro do ônibus sabe lá se foi contaminado ou não, né? Provavelmente sim, né? Porque segundo as estatísticas, uma pessoa pode contaminar aí no mesmo ambiente aí chega a 100 pessoas, né? Então, o índice de abstenção é muito grande, né? E o pessoal tem reclamado muito por conta da questão da aglomeração nesses locais, né? Então, isso aí, em Brasília, o nível de abstenção é muito alto, é comparável aí em outros locais também da federação, né? Que aparece aí São Paulo, se eu não me engano, São Paulo teve o maior índice de abstenção, se eu não me engano, chega quase a 70%, se eu não me engano, Brasília, etc, né? Então, aí você vê, né, qual é a política do governo em relação à questão da pandemia, né? Então, como a gente tem falado aí sistematicamente, o governo fica fazendo campanha, governos estaduais, né? E o governo federal fazendo campanha que a pessoa tem que ficar em casa, etc., sendo que está todo mundo trabalhando. O governo deixa o Enem funcionando normalmente, fazendo aglomerações nas escolas, etc. E é toda uma campanha demagógica aí que o pessoal fica fazendo, fica em casa no final de semana, né, como aconteceu, por exemplo, no governo do Dória aí em São Paulo, que no último feriado aí, não sei se decretou, mas praticamente impôs que as pessoas ficassem aí no feriado, no final de semana em casa, né? Sendo que segunda-feira, terça-feira, etc., o pessoal ia trabalhar normalmente, pegando ônibus lotado, e sabe lá com essa moça aí que estava infectada aí dentro do ônibus, né? Metrô lotado, etc. Quer dizer, o pessoal não pode sair no final de semana, mas para trabalhar pode sair normalmente, etc. Então é uma política genocida desse governo aí, que a gente tem sistematicamente salientado, né? E a questão do Enem não deixa para trás aí tanto o governo federal como os estaduais também fazendo essa política genocida, né? De colocar os estudantes, a população, né, à mercê aí da contaminação. Aqui em Brasília, só corrigindo um dado aqui, foram 539 casos, 538 casos, novos casos em 24 horas, né? Então, assim, está aumentando muito o nível de contaminação aqui em Brasília, né? E esse é um dos motivos, né? Enem não funcionando normalmente, o pessoal trabalhando normalmente, pegando ônibus, etc. Volta às aulas, quer dizer, parecendo que está tudo normal, né? Sendo que a gente tem visto aqui, os índices têm demonstrado que está aumentando muito o contágio da pandemia, né? Se eu não me engano, aí tem uma média móvel aí, nacional de mais de 1.000 mortos por dia por conta da pandemia, né? Então está faltando leitos, eu tenho visto matérias aí, leitos totalmente ocupados, como acontece, por exemplo, na Amazônia, né? Manaus e outros locais lá também, no interior. E aqui em Brasília também a situação é a mesma, os leitos da UTI praticamente aqui, todos eles já ocupados, né?
Esse é um quadro que a gente já viu e certamente não é privilégio, né, dos estados, das capitais mais pobres do país, né? Estamos aí à beira de um novo tsunami, né? Não podemos nem dizer que é uma nova onda, é um verdadeiro tsunami da Covid-19 que está vindo por aí, com as novas cepas, com a possibilidade aí de a vacina que já não é eficiente, né, diante da atual circunstância, se transformar, se tornar em algo completamente inútil diante das mutações do vírus, o que vem pela frente. Bem, para a gente tratar aqui do nosso último tema, em Brasília, Brasília foi o palco de mais uma das manifestações que vem acontecendo, que são manifestações de baixíssima intensidade e que visam aí mais um ato de propaganda contra o Bolsonaro, mas de gente que está se deixando levar pela política de frente ampla, né, aderindo aí à alternativa civilizada, né, do fascistão, do capitão fascista que está no Palácio do Planalto. São as carreatas fora Bolsonaro que aconteceram no último final de semana. Em contrapartida, o Partido da Causa Operária e outros setores estão buscando, travando uma luta para levantar, né, uma mobilização popular em escala nacional pelo fora Bolsonaro e fora todos os golpistas, né? Uma palavra de ordem completa a outra e as três se completam efetivamente com a luta, né, pela reversão do golpe de Estado, pela defesa dos direitos democráticos do ex-presidente Lula, pelo seu direito a ser candidato e por sua candidatura, por Lula presidente, né, o candidato que resume aí a aspiração popular a sair da profunda crise que o golpe jogou o país. Então pergunto para o companheiro Ricardo e peço para a produção também ir mostrando as imagens, o que aconteceu em Brasília no meio dessa luta política em escala nacional. Ricardo. Aqui em Brasília, mais uma vez eles chamaram uma carreata aqui para o domingo, né? E isso aí, no final de semana passado, só pegando aqui, dar uma retrospectiva aqui, né? Foi feito um ato aqui no domingo retrasado, sem ser esse domingo, 3 domingos atrás, onde houve uma manifestação, um ato que foi chamado na Praça dos Três Poderes, né, um ato pelo Fora Bolsonaro, que contou aí com quase, o pessoal fala aí em torno de 1.000 pessoas, 700 a 1.000 pessoas. Né, foi um ato até, a gente havia falado isso no programa logo a seguir também, da segunda-feira, do Panorama, falando sobre essa questão, que era um movimento positivo, né? O pessoal está indo para a rua, se manifestar pelo Fora Bolsonaro, né? Contra a política genocida, etc. E havia sido feita a proposta e acatado por todos que todos os domingos haveria ato na Praça dos Três Poderes pelo Fora Bolsonaro. Aí o que acontece? No final de semana seguinte, né, setores aí, como você falou, que defende a frente ampla, etc., começaram a fazer uma manobra aqui, né, para tentar já desmobilizar as manifestações de rua. Eu acho que para nós isso aí é uma política deliberada das direções desses movimentos. E aí, logicamente, você conta aí pessoal, principalmente do PCdoB, PDT também, que é tudo bem que não, eles não aparecem no ato, mas é parte da pressão, né, de setores aí, principalmente do PT. Você tem setores do PSOL também, que são contra, inclusive, a palavra de ordem que a gente está levando pela questão do Lula, a liberdade dos direitos políticos do Lula, Lula presidente. Né, e aí organizaram uma carreata no sábado. Houve uma concentração, houve uma carreata, etc. Né, que a gente vem criticando também, que a carreata não pode substituir as manifestações de rua. Né? Carreata é coisa, inclusive, manifestação de direita. Né? O pessoal aí tem que ir para a rua, etc., que a gente defende, sempre defendeu, desde inclusive no começo da pandemia. Aí o que aconteceu? Nesse final de semana, eles chamaram novamente uma carreata, só que para o domingo, não era mais no sábado, para o domingo, fizeram uma carreata e um ato aí do tal o Stop Bolsonaro, fizeram uma, uma manifestação cênica, né, com poucas pessoas, devia ter no máximo 100 pessoas aí colocaram pessoas com
como tivesse com pessoa da saúde, não, com saco plástico, saiu até na imprensa, saco plástico na cara, como se não tivesse sem respirar, etc. E suspender o ato na Praça dos Três Poderes no domingo. Nós, do Partido da Causa Operária, a gente manteve o ato, né? Fizemos uma plenária, inclusive, do Comitê de Luta contra o Golpe lá nesse local, na Praça dos Três Poderes. Nós fomos para lá, tem algumas fotos, apareceu um pessoal lá também, acho que na maioria pessoal ligado aí ao PSOL, que foi fazer uma performance lá, tocando umas músicas, uma banda, etc. Inclusive, uma menina chegou a falar para um companheiro nosso para baixar a bandeira nossa lá. Aí você vê a, qual é a característica política desses atos do pessoal do PSOL, né? Foram fazer um negócio cênico lá, e a gente estava com a nossa bandeira, o pessoal do PT, um companheiro do PT, outros companheiros também que apareceram lá também, que foram até, um companheiro nosso lá foi repreendido aí pelo dirigente aqui, do PT aqui em Brasília, porque ele não deveria ter ido, ele estava fazendo coisa do PCO, etc. Mas acabaram que suspenderam o ato, e aí as fotos podem mostrar aí, o pessoal está mostrando a foto aí, tinha lá um grupo de bolsonarista lá da extrema-direita, né? Falando que era contra o comunismo, fora, para botar fora os comunistas, a ditadura militar, quer dizer, tinha lá um grupo de pessoas, a gente acabou quase se enfrentando com o pessoal desse pessoal lá, né? Quase que teve vias de fato chegamos às vias de fato lá, né? Porque o pessoal ficou provocando lá, etc. Aí a polícia chegou e jogou, logicamente, gás de pimenta na cara da gente, né? Para afastar. Mas é isso, né? Acabou que essa carreata, né? E esse ato aí performático na parte da manhã foi um artifício que foi utilizado aí para desmobilizar os atos de rua. Olhando aqui um site, né, que também noticiou a manifestação aí do que aconteceu a carreata e a manifestação que aconteceu lá na Alameda das Bandeiras aqui em Brasília. Aí você olhando, analisando as fotos, você vê que, se você olhar as fotos desse site, parece que é ato de coxinha. Então colocaram lá uma senhorinha com a bandeirinha do Brasil, né, com impeachment verde e amarelo tapando a face, né, a boca e o nariz. Aí colocaram uma foto de um Audi, imagina essa, na carreata, né? Não tem uma bandeira vermelha, não tem nada. Quer dizer, parece manifestação de coxinha. Aí tem uma foto de um Audi, um automóvel, né? Aqueles automóveis Audi, né? Uma pessoa com uma bandeira lá, que não dá nem para caracterizar qual é a bandeira, que a bandeira é com a estrela do PT, mas uma bandeira... Aí outro carrão também, etc, né? E aí... E aí você vê a imprensa utilizando, né, dessa manifestação como... Assim, não tem bandeira vermelha, não tem faixa vermelha, não tem faixa fora Bolsonaro, não tem a questão do Lula, não tem nada. Quer dizer, a imprensa se utiliza disso aí para para direcionar, né, a manifestação com outro sentido, né, que é como você falou, é o sentido da frente ampla, né, quer dizer, é fora o Bolsonaro, mas aí fica o Dória, que é o cara aí que está sendo pleiteado aí para 2022 da frente ampla, né, Baleia Rossi e etc, né, que é uma campanha né, dessa direita que é o pai do Bolsonaro, né? E acabou que é isso, a gente foi para a praça, né, ficamos lá, a gente praticamente se enfrentou com esses setores lá, né, e a ideia é a gente manter esse ato aí nos domingos, aí, chamar o Comitê de Luta contra o Golpe para fortalecer esses atos na praça, porque a gente precisa ocupar, porque o que acontece? Abandonaram a praça, aí lógico a extrema-direita vai lá e ocupa, né? Se a gente não está lá, eles estavam lá, iam ficar lá ocupando a praça, né? E aí é isso que acontece, né? Abandonam, como abandonaram outras questões, e outros, agora recentemente também, abandonaram a praça. Aí o que aconteceu? O pessoal deve lembrar o que aconteceu naqueles movimentos 300 lá.
que ocuparam inclusive o espaço do servidor, que era um espaço tradicional da esquerda aqui em Brasília, lá na esplanada do Ministério, ocuparam lá e a esquerda não fez nada, ficou totalmente paralisado. Então você vê, esse pessoal me desculpa a expressão, mas é um bando de bunda mole, viu? Tá certo. Bem, obrigado pelo informe, Ricardo. Obrigado pelas considerações aí, os comentários. Nosso tempo está acabando. Então, falo para você que acompanha a Causa Operária TV, ficar ligado também na imprensa do, jornal, do Partido da Causa Operária, acessando aí nosso jornal diário na internet, causaoperaria.org.br, e também conhecendo o nosso jornal impresso. Você acessa ele também, jornal.causaoperaria.org.br. Você pode fazer a sua assinatura e receber o acesso a todo o conteúdo da edição impressa do nosso semanário nacional, operário e socialista. É isso aí, Panorama Brasil fica por aqui, voltamos amanhã, 12h15, mais um programa e a gente se vê lá. Até mais.